Vamos lá, gente. 1, 2, 3, testando. Tá tudo certinho. Vamos enquadrar aqui. Vamos corrigir primeiro a imagem. E vamos dar um tapinha no áudio também. Agora sim. Agora tá tudo certinho. O cafezinho tá até saindo uma fumacinha, olha só. E vamos começar bem certinho ali, ó. Vamos começar o vídeo. Vamos lá. Falando do quê? Da manifestação na forma pura. E essa manifestação na forma pura, ela está totalmente conectada com o movimento. Eu já citei a manifestação aqui no canal, já dei um exemplo de manifestação de um dia para o outro e estava ligada assim ao movimento, ao desejo de fazer. Tem um vídeo aí no canal que na capa tá assim, ó, falando de manifestação. Acho que essa é a capa, tá? E ali nesse vídeo eu dou um exemplo bem prático, porque é isso que a gente faz aqui. Se a gente traz uma pegada de estoicismo, é na forma prática. Se é uma filosofia de vida, é na forma prática. Se é um incentivo, é na forma prática. E vem até a emoção junto, como já postado aqui no canal também. Então vamos direto para o assunto, né? Manifestação ligado diretamente ao movimento. E por que acontece dessa forma? Sempre que a gente fala de manifestar, a gente está falando aqui de manipulação de energia. Campo eletromagnético, pensamento e emoção, certo? E agora a gente vai trazer aqui o item 3 dessa dupla. Vamos fazer um trio agora. Pensamento, sentimento, movimento. A gente tem que entrar em ação. Embora eu acredite que se tu tiver a pureza de uma criança, se tu sentir na tua pele e os teus olhos físicos ficarem hipnotizados ao ponto de tu enxergar assim na tua frente a realidade dos teus sonhos, isso vai chegar até a tua pessoa, até a tua realidade, sei lá como, por quais movimentos, porque o como não nos pertence, pertence ao universo, ao todo, ao vácuo quântico, à energia que se molda através das infinitas possibilidades do mundo. Mas vamos lá, dar uma focada nesse trio: pensamento, sentimento e movimento. Sabe aquela frase assim, ó? Nós a nossa parte e Deus a dele. Quando a gente para refletir sobre essa frase, trazendo desse trio do pensamento, sentimento e movimento para essa frase, nós a nossa parte, Deus a dele, quando a gente fala Deus a dele, é a confiança de termos feito o movimento. Então, se a gente pensa, se a gente sente e se a gente entra em ação, as coisas realmente se manifestam. E por que isso acontece? Lembra desse nome falado aqui, agora há pouco? Campo eletromagnético. Pensamento emite uma frequência elétrica. O coração, uma frequência magnética. Campo eletromagnético à nossa volta, sendo formado o tempo todo, e nós nunca estamos sem um campo eletromagnético. Ele está sempre aqui e ele é formado por aquilo que a gente sente, já que a frequência do coração, a emanação do coração é 5 mil vezes maior do que o campo elétrico do cérebro. Vamos recompor aqui essa frase. O campo magnético do coração é 5 mil vezes mais poderoso que o campo elétrico do cérebro. Comprovado pela ciência. São dados embasados. Doutor neurocientista Joe Dispenza. Só que, para que tudo isso funcione, nós precisamos dos dois.
o cérebro e o coração. E aí entra aquele terceiro item, o movimento, certo? Mas vamos lá. O nosso pensamento, a nossa mente, é uma ferramenta que nós devemos usar e não a mente controlar aquilo que estamos sentindo. Nós devemos controlar a mente através da consciência, que fica mais acima da mente, e usar a mente como ferramenta para usar as nossas faculdades mentais, a intuição, a imaginação, as nossas conexões através dos chakras com o mundo espiritual, né? Chakra base aqui na Terra, coronário e acima, já levando para uma pegada espiritual, aquilo que nós não podemos ver com os olhos físicos, mas nós podemos sentir, certo? Então a gente usa da consciência para controlar a mente, é a consciência que fica ativada no nosso ser, para que nós usemos a mente, isso aí, nós vamos usar a mente como uma ferramenta para que possamos criar estados imaginativos de hipnose, de transe, ondas alfa, ondas teta, para ter aquele transe e não saber distinguir se é real ou imaginário, mas o nosso cérebro não sabe. Nós confundimos a mente, usando ela como ferramenta, e aí nós criamos no nosso corpo uma descarga de bons sentimentos para que o cérebro e o sentimento, campo elétrico e campo magnético, meu Deus, né, gente? Hoje está embrulhado o negócio, mas vamos lá. Campo elétrico, campo magnético, campo eletromagnético formado com qualidade, mais o movimento atrai o quê? As melhores oportunidades. Até aqui, tudo muito lindo, certo? Uma teoria muito linda. Eu poderia começar agora a abranger aqui todas as histórias que eu já contei aqui no canal. Por isso que é importante seguir essa linha de raciocínio que eu sempre trago aqui. Vai assistindo os vídeos em sequência, por sequência de postagem mesmo, que tu vai entender a conexão de todos esses pontos. Pois no vídeo que tem a capa sobre a manifestação, eu realmente manifestei uma coisa de um dia para o outro, onde eu pensei, senti que seria bom, esqueci disso, soltei para o universo, foi sem querer, tá? Por isso que deu tão certo, foi sem querer. Foi sem pressão, quanto menos pressão, melhor. E no outro dia, quando eu fui fazer outra gravação, eu manifestei, cara. E aí, por isso que eu fiz o vídeo. Eu precisava de uma ideia e eu queria fazer uma coisa que aconteceu naquele dia. E eu mostrei lá no vídeo o que foi. Então, quando a gente fala aqui sobre manifestar a realidade, a gente está falando de uma coisa poderosa e simples. E esse aqui que vos fala ficou tanto tempo no mundo mental, apenas no campo elétrico, que tem menos força que o campo magnético. Eu fiquei tanto tempo preso ao meu mental que as coisas se desencadearam de forma negativa. Eu já falei para vocês, já contei a história sobre como aconteceu para que eu adoecesse o meu corpo, a história que eu passei, né? E isso aconteceu por quê? Por ficar apenas no campo elétrico, no campo dos pensamentos, eu gerei muita pressão interna e isso gerou sentimentos de baixa vibração. Então, o meu campo eletromagnético, ele atraiu situações o tempo todo que fossem condizentes com aquilo que eu estava vibrando. E aí o meu corpo adoeceu. Mas tudo isso está lá no outro vídeo, como eu fiz para curar o meu intestino. Eu dou até uma passada por algumas literaturas lá, muito bacanas. E vamos tomar um gole de café para não esfriar. Mas continuando aqui, por que eu estou falando isso, né? Eu acho muito válido, cara, a gente vasculhar muito o YouTube aqui para encontrar
esses assuntos sobre manifestação. E o que mais tu vai ver aqui são pessoas falando da manifestação do dinheiro, a manifestação material. Só que para que isso aconteça, a gente precisa antes ajeitar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Tu pode ter até uma afinidade em pensar alguma coisa e manifestar e achar que foi somente isso. Tu emanasse um pensamento sem que ele passasse por um sentimento e aí tu manifestasse. Mas na verdade, o que tu fez aí foi uma soltura, uma leveza. O teu pensamento era tão condizente com o teu estado vibratório que tu nem precisou se preocupar com aquilo que tu estava sentindo. Já estava alinhado. Aí virou aquela coisa do Hélio Couto, né? Pensou, criou. Pensou, criou. Mas isso só acontece se o teu campo do sentimento estiver bem calibradinho. E é por isso que eu gosto de trazer todo o estágio e fazer uma explicação até mais palpável com essas bases científicas e da neurociência também, né? Tratando do nosso campo do cérebro, porque ali a gente consegue ver que é possível manifestar a realidade sem que seja de um jeito místico. Então já vamos recapitulando aqui o que foi falado no vídeo até então, que já tem mais de 11 minutos e meio. Vamos lá. A gente pode manifestar a realidade sim. E num resumo, é sobre aquilo que a gente está sentindo. Porque o nosso sentimento, ele conta através dele mesmo, através daquilo que a gente está sentindo, o que está passando na nossa mente, cara. Se tu tens bons pensamentos, se tu és uma pessoa tranquila com a vida, quando eu digo tranquila com a vida, é uma pessoa que tem aquela leveza e olhar positivo para as coisas, não a positividade tóxica. A pessoa que se diz positiva, mas está vibrando num medo desenfreado, não é isso? Mas aquela pessoa que ela olha para as situações acontecendo, ela pensa assim, ó, cara, tudo bem que isso esteja acontecendo, faz parte da minha vida, existia uma possibilidade de dar errado, mas o que eu posso fazer, além disso, para que da próxima vez eu não cometa esse erro, ou para que a minha vida melhore, como essa experiência pode me ensinar? Essa neutralidade, essa vibração de neutralidade, ela reseta a tua vibração para que tu entenda o que tu realmente precisa captar no campo para que a tua vida seja melhor. Então, quando a gente tem essa neutralidade e essa positividade para a vida, automaticamente os nossos pensamentos são mais leves. E aí a gente sente uma leveza maior no nosso campo e as coisas se desenrolam com mais facilidade. Por que isso acontece? É simples, é matemática. Leveza, sentimento de leveza, atrai situações de leveza. Penso em desfechos onde eu tenho medo. Gero uma corrente de medo e as coisas acontecem conforme esse medo para que eu tenha mais medo ainda. O campo, o nosso campo eletromagnético, ele se retroalimenta. Se o campo está vibrando medo, é como se tu estivesse passando, olha só, é como se tu fosse caminhando e fosse puxando situações de medo, porque é condizente com o teu campo. Sabe aquela frase que fala assim, ó, o universo é um espelho? Ou então, não tem como tu ficar brabo ou ficar braba de frente para o espelho e querer que o espelho sorria de volta. Não é possível, entende? Então a gente muda a nossa frequência e a nossa frequência, a nossa vibração altera a realidade, trazendo situações condizentes com o campo. Se o campo é ruim, vida ruim. Se o campo é bom, vida boa. É assim que vai acontecendo. É por isso que pessoas superam traumas.
É por isso que pessoas superam doenças. Eu sou um exemplo disso, está ali no canal, já a história compartilhada. Então eu quero te trazer aqui que a manifestação ela é simples, só que não pode haver pressão na tua cabeça pensando assim, ó, caramba, o William acabou de falar que a manifestação é simples e eu não estou conseguindo manifestar a vida dos meus sonhos. Meu Deus, cara, que pressão, que pressão. Calma lá, jovem gafanhoto. Não é essa mensagem que eu quero passar para ti. Eu quero te dizer que é simples e que vale a pena a gente confiar no processo. Hoje, se tu me perguntar, William, como está a tua vida? Hoje é uma construção cada vez mais de um campo eletromagnético cada vez melhor. E eu vejo a minha realidade se desenrolando para um desfecho que eu tanto espero. Mas esse desfecho não é o fim. Eu já soltei esse desfecho. Eu não penso no resultado. Embora o resultado seja importante, o desfecho, o resultado, ele fez parte para que eu soubesse aquilo que eu quero. Aí eu solto e deixo o universo trabalhar. Deixo a energia trabalhar. Deixo Deus fazer a parte dele. Enquanto eu me movimento, enquanto eu trabalho, gravo os vídeos, tenho boas conversas, alimento bons relacionamentos, boas parcerias, leio bons livros, tenho bons hábitos. Ah, mas então tudo é bom o tempo todo? Não. Mas seja aquela pessoa que olha para uma situação dando errado e pensa assim, ó, caramba, deu errado aqui, mas olha só que bacana, eu posso aprender, eu posso tirar alguma coisa boa disso. E nem por conta disso, olha só a montoeira de tema que a gente tem aqui, tá? Nem por conta disso eu vou negar quando eu estiver me sentindo triste, quando eu estiver me sentindo coisado, sem saber o motivo. A gente só fica presente, presta atenção e permite que o nosso lado humano viva todos esses sentimentos, é claro. Estamos aqui numa escola, uma grande escola, estamos aqui de passagem, mas o que eu quero te trazer é, tu manifesta a tua vida o tempo todo. Isso é muito real, isso é comprovado, desde o lado místico, se assim tu quiser chamar, quanto pelo lado da ciência. Nós criamos a realidade, ela é moldada por um campo de energia existente e comprovado pela ciência. Então, num resumo, cuida dos teus pensamentos, presta atenção nos teus sentimentos, porque eles falam como estão os teus pensamentos, e presta atenção na tua realidade para ver como ela se molda ao teu campo. Se na tua vida tu és uma pessoa tensa e tem tiro, porrada e bomba o tempo todo, tu pode ver que a tua realidade puxa essas situações o tempo todo. Tu já escutasse provavelmente muitas pessoas falando, ou pode ter acontecido contigo já. Meu Deus, eu sou cagado para isso. Só acontece comigo. E quanto mais tu afirma, mais pensamentos sobre isso tu tem, mais sentimentos sobre isso tu tem, e mais acontece contigo, e mais tu é cagado, e assim continua. É uma expressão muito comum. Mas quando tu tens o famoso cu virado para a lua, vamos usar essa expressão bem nua e crua assim, ó, porque é assim que o pessoal fala, né? Caramba, fulano, fulana lá tem o cu virado para a lua, tudo de bom acontece com aquela pessoa. Aí quando tu vai ver, essa pessoa ela tem uma confiança lá nas alturas, porque ela pensa que ela vai conseguir, sem saber como. São pessoas que falam assim, ó, eu vou dar um jeito, eu nem sei como, mas eu vou dar um jeito, porque o como nem pertence a ela já soltou. E aí ela faz o movimento e a outra parte acontece por consequência da certeza que ela tem, da certeza que ela envia para o sentimento, aí ela tem um sentimento de certeza e a realidade mostra essa certeza que ela tem, porque o universo é um espelho para ambos os lados.
A energia, minha gente, a energia que vem do todo, ela é neutra. Ela tem neutralidade. Vou fazer um adendo aqui. A energia do todo é amor incondicional puro. É tanto amor incondicional, é tão puro esse amor, que o ser humano, por livre arbítrio, é a milésima vez que eu falo isso no canal, o ser humano, por livre arbítrio, pega essa energia e pode escolher o que fazer com ela. Aí ele pega muitas vezes e transforma no mal. Assim como a Terra está passando por uma mudança onde as pessoas estão pegando essa energia e potencializando o amor dessa energia, fazendo bem, e é só para frente e só para cima. Tem um lado jogando muito a favor. Então se conecta com essas pessoas se tu quer transformar a tua realidade. Então a energia é neutra. O que tu vai fazer com essa energia? Livre arbítrio teu. Acredito que esse fechamento ficou muito interessante, né? Não tem muito mais o que falar, minha gente. É isso. Manifestar a realidade é entender aquilo que tu está sentindo ou prestar atenção nos teus pensamentos. Tudo começa por aí. Se tu quiser prestar atenção no teu sentimento, ele vai te falar sobre a qualidade dos teus pensamentos. Se tu for direto nos pensamentos que passam pela tua mente, fazendo isso, tu estás colocando consciência neles, usando a mente como ferramenta ao teu favor, moldando ela para bons pensamentos que criam bons sentimentos, que cria a tua boa realidade. Eu vou ficando por aqui, minha gente, porque esse desenrolar foi muito bom, com o café ficando morno já. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tamo junto, criando um campo eletromagnético cada vez melhor e mais conectado. Vamos lá?